esteve aqui nos 3 dias, que bênção. Quem não esteve, não fique triste, você vai ter outra chance ano que vem. Mas olha para a pessoa que está do seu lado e diz: que bom que você veio hoje. Deus ainda tem algo para falar conosco nessa noite. Vencemos mais uma viva, vivemos momentos marcantes. E eu quero que você continue com seu coração atento à voz do Senhor. Mas antes, vamos adorar um pouquinho a Deus, mais um pouquinho. Tem uma canção que eu gosto muito que diz: perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Só tua presença aqui, eu te levarei. Oh Senhor, nós te adoramos. Sem a tua presença não somos nada. Sem a tua presença não tem avivamento. Sem a tua presença não tem nem motivo para vivermos. Oh Deus, sem a tua presença não vale a pena. Não vale a pena ter dinheiro, ter saúde, ter fama, ter sonhos realizados. Se tirar a tua presença não sobra nada. E eu quero te pedir, Senhor, enche essa casa com a tua presença. Enche essa casa com a tua glória. Enche cada um que entrou por essas portas com a tua presença. Vem nos renovar nessa noite. Vem nos avivar. Vem nos encher nessa noite da tua presença, Deus, da tua glória, Deus. Oh, nosso coração te quer, Jesus. Nosso coração te quer mais, mais, mais de ti, mais de ti. Oh, vem, Senhor, com a tua presença, enche esse lugar. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Aleluia, aleluia. Eu quero pedir pro meu amigo ali do telão colocar o texto que nós estamos lendo esse mês, em Abacuque 3:2. Esse é o texto que o pastor Silas escolheu para lermos em todos os cultos, meditarmos. Inclusive eu queria perguntar quem já leu o livro de Abacuque completo aqui. Quem já leu, levanta a mão. Quem não leu, levanta a mão. Só eu que estou vendo. Fica tranquilo que vocês estão passando vergonha na frente de todo mundo, não. São 3 capítulos e é um livro lindo. E esse texto aqui, que eu quero que você leia comigo no 3, ele é um momento muito especial na vida desse profeta. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada momento que ele viveu para chegar nesse lugar. Vamos lá? 1, 2, 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor pela palavra dele, que é linda. É tão bonito quando a gente lê esse versículo assim, isolado, ele já nos abençoa, né? Que é uma oração. Quando a gente não tem o que orar, abre a Bíblia, lê um versículo como esse, a oração até vem. E você até tem um start, você começa a orar a partir desse momento. Só que essa oração, ela não foi feita num culto de avivamento. Ela não foi feita no culto do sobrenatural, na tarde profética. Essa oração, que é uma oração feita pelo profeta Abacuque, a gente sabe muito pouco sobre esse profeta. Geralmente a Bíblia diz o nome dos profetas, a cidade de onde eles vieram. O livro de Abacuque não fala nada sobre ele. Ninguém sabe quem era o pai, ninguém sabe quem era a mãe. Ninguém sabe em que cidade ele nasceu, de onde ele veio. Só se sabe, não porque a Bíblia diz, mas porque os historiadores deduziram que ele viveu na época em que Judá estava prestes a viver o exílio babilônico.
já tinha tido o exílio da Síria. Israel já tinha sido cercada por 3 reinos poderosos, pela Síria, pelo Egito e agora pelos caldeus. E Abacuque está no meio dessa confusão, num ambiente de ameaça, mais ou menos no século 7 a.C., num ambiente de pressão, num ambiente de crise, de ameaças, de angústia, de tristeza, de medo. Quem já viveu algum ambiente parecido com esse aqui na sua vida, na sua história? A nação estava em crise moral, em crise financeira, em crise social. Os reis, o rei que no caso era o Jeoaquim, parece que era ele, né, de acordo com os historiadores. Alguns dizem que era na época do rei Josias, mas a gente acredita que Abacuque foi escrito na época do rei Joaquim, que foi o rei que foi levado no cativeiro babilônico. Israel, que já estava dividido entre reino do norte e reino do sul, o reino do norte já estava lá no exílio, já estava prisioneiro desse reino babilônico, e agora Judá estava cercada. E eu vejo o profeta Abacuque, o profeta, não era o desviado, não era aquele que se afastou da casa de Deus, que estava longe, que estava longe dos caminhos do Senhor, não era o filho que dava trabalho. Aqui não está falando do filho pródigo, inclusive. Aqui não está falando do pastor que pisou na bola. Não está falando de alguém que causou essa situação. Não está falando de um Jonas que viveu uma tempestade que ele mesmo provocou porque ele estava no lugar errado. Não, está falando de um profeta que estava em obediência, que estava na presença do Senhor. E chega um momento em que ele vive um tempo de grandes questionamentos. Eu vou pedir para o Gui dar um tempinho ali agora, para eu poder conseguir me concentrar aqui, que o meu TDAH está gritando hoje aqui. Daqui a pouco tu volta. Abacuque, que fez essa oração que nós lemos aqui, que é tão maravilhosa e que nos inspira tanto, ele teve que viver um processo para chegar até esse momento. Quem aqui quer avivamento para a sua vida, para a sua casa? Eu também quero. Mas hoje eu quero falar com você sobre esse processo que nos conduz ao verdadeiro avivamento. E ele começa muitas vezes com alguns questionamentos. Já houve algum momento na sua vida em que você fez perguntas para Deus ou para si mesmo que ninguém sabia responder? Já houve algum momento na sua vida que você parou do lado de um amigo para fazer uma pergunta que ele não soube como responder para você? Já teve? Já teve algum momento que você chegou e disse: Deus, por quê? O que que eu fiz? O que que aconteceu para eu chegar nesse lugar? Pois Abacuque, ele começa esse livro fazendo uma pergunta, e ele diz assim: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Ele olha para Judá e ele só vê violência, injustiça, contenda, perversidade, um cenário muito parecido com a nossa nação e com muitas famílias que estão aqui hoje. E ele pergunta: Senhor, até quando? Senhor, por quê? Senhor, onde é que tu estás? Por que que o Senhor não interfere nisso? Por que que o mal prevalece? E quando Deus finalmente vai responder, não é a resposta que Abacuque esperava. E aí Deus diz para ele assim: vai piorar. Alguém aqui está pronto para receber essa resposta de Deus? De jeito nenhum, e nem eu profetizo que você vai receber isso. Mas eu estou contando o cenário na vida de Abacuque naquele tempo, para você entender e se identificar. Deus diz para ele: eu vou levantar uma nação, os caldeus, e eles é que vão ser usados para disciplinar Judá. E aí ele diz assim: Senhor, como é que tu podes usar uma nação que é mais perversa do que Judá? Uma nação de ímpios, de pessoas que são pagãs, que adoram a deuses pagãos.
E aí Abacuque descobre algo que todos nós, em algum momento da vida, descobriremos. O que é? Nem toda resposta de Deus será a resposta que eu gostaria de receber. Nem toda resposta de Deus é a resposta que você gostaria de receber. Vão existir momentos nas nossas orações que são muito parecidos com esse aqui, ó, de Abacuque. Você vai perguntar a Deus, até quando eu vou passar por isso? Deus, até quando eu vou orar pela minha família? Deus, até quando eu vou orar por esse filho? Deus, por que o Senhor não muda essa situação? Por que essa porta não se abre? Por que o Senhor está permitindo isso? Alguém aqui se identifica? Por que eu estou obedecendo e parece que as coisas estão ficando difíceis? Porque as pessoas que não te servem, pessoas ímpias, parece que eles prosperam. Lembra do Salmo 73? Que o salmista ficou indignado quando ele viu a prosperidade dos ímpios. E o Senhor responde a ele. Se você quiser saber a resposta, leia o Salmo 73, porque não dá tempo. E Abacuque nos ensina que a fé jamais será ausência de perguntas. Você pode ter perguntas e continuar sendo um homem ou uma mulher de Deus. O problema não é levar as nossas perguntas a Deus. O problema é permitir que as nossas perguntas nos afastem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu sempre digo em todos os lugares onde eu vou. Deus aguenta as tuas perguntas. Você que tem que orar para Deus te dar graça para aguentar as respostas dele. E existe uma diferença enorme entre questionar a Deus e abandonar a Deus. Talvez alguém tenha chegado aqui hoje, nesse último dia do Aviva, vivendo o capítulo 1 de Abacuque. Qual é o capítulo 1? O capítulo do questionamento. E você está no momento do até quando, Deus? Mas eu vim aqui para te dizer, não fecha o livro de Abacuque ainda não. Você está no capítulo 1, mas o capítulo 3 vai chegar. E no capítulo 3 tem avivamento para a tua vida. Você recebe essa palavra? E aí Abacuque vai e diz assim: então eu vou me colocar na torre de vigia. E aqui nós temos o segundo posicionamento dele. O primeiro posicionamento foi, repita comigo, questionamento. Inclusive Abacuque é conhecido como profeta questionador. E o nome Abacuque significa abraço. Você já deu um abraço que cura em alguém? Dá um abraço em alguém do seu lado, pelo menos em quem você conhece. Se você não conhece, não precisa. Não dá um abraço na mulher dos outros, por favor. Nem no marido de ninguém. Mas pode abraçar se você está do lado de alguém que você conhece, alguém da sua família. E diga para essa pessoa assim: o meu abraço cura, porque você está do lado de alguém avivado pelo poder de Deus. Quantas vezes eu fui colocada no lugar onde Deus posicionou alguém com um abraço que cura. Tem muita gente hoje precisando desse abraço, viu? E vai receber. E Abacuque falou assim: eu vou me colocar na torre de vigia. Depois de perguntar, Abacuque toma uma decisão. Porque a questão não é se você vai ou não ter perguntas para Deus. A questão não é se você vai ou não ter dúvidas sobre o que você está vivendo. Quantas vezes eu mesma disse: Senhor, qual foi a brecha que eu dei? Senhor, onde eu errei? Qual foi a palavra que eu liberei que estava errada? Alguém também já fez essas perguntas para Deus? Senhor, qual foi o meu pecado para que eu vivesse isso que eu estou vivendo? Algumas vezes a gente realmente dá mole, a gente dá brecha. Às vezes a gente facilita para o diabo que não trabalha, ou que não dorme. Ele trabalha o tempo todo, encontra de vez em quando com os crentes que estão dispersos, que decidem tirar férias de Deus. E aí, claro, ele encontra um ambiente apropriado para agir. Mas nem sempre, ontem mesmo foi dito aqui pelo pastor Hélio Joaquim, nem sempre a gente está vivendo uma luta, uma crise, um momento difícil por culpa dos nossos pecados. Os lutos, as lutas, as dores fazem parte da vida, fazem parte da história de todo ser humano. Esses dias eu estava vendo uma reflexão que meu pai colocou nas redes sociais dele. Quero abrir aqui um parênteses, se ele estiver me assistindo, quero parabenizar o meu pai, porque com 83 anos, ele já lançou agora, recentemente, 3 livros no Kindle. E ele lançou sozinho, sem ajuda de nenhuma editora. Ele foi lá e aprendeu com o IA como é que faz isso. E você não sabe nem abrir o teu Instagram para repostar minha música nova. E você é membro da minha igreja, não tem vergonha não?
O meu pai, super participativo, e esses dias ele postou algo que tocou meu coração. Ele disse: eu fui diagnosticado com uma doença terminal. Eu tomei um susto assim quando eu li, o que ele escreveu. Depois você segue lá, Antônio Oliveira Neto, pastor Antônio Oliveira Neto. Aí eu falei: o que meu pai está aprontando aqui? Quando eu fui ler, ele escreveu: em 1943, quando eu nasci, eu fui diagnosticado com uma doença terminal. Eu já fui fadado a morrer. Ou seja, você começa a morrer no dia que você nasce. Todo mundo aqui tem uma certeza na vida, que vai ter que encarar a morte em algum momento. Se você não morrer, você vai se despedir de muita gente que você ama. Quem aqui já se despediu de alguém que ama? Pois é. O apóstolo Paulo diz, lá na sua carta aos Coríntios, que o último inimigo a ser vencido será a morte. Ainda não vencemos. Ainda temos que nos deparar com essa situação repetidamente. Mas o meu pai disse algo interessante. Ele falou assim: no ano de 1967, eu acho que foi, eu também recebi um outro diagnóstico. Quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu tive certeza de que ali a minha sentença de morte estava anulada. Glória a Deus por isso. Nós estamos aqui hoje. Nós que entregamos a nossa vida a Cristo, nós sabemos que eventualmente vamos chorar, vamos sofrer, vamos lidar com o cerco, vamos lidar com situações que estão muito acima das nossas possibilidades resolutivas. Mas nós também temos a certeza de que existe um Deus cujo nome está acima de todo nome. O nome dele está acima do câncer, o nome dele está acima da saudade, o nome dele está acima da morte, o nome dele está acima de qualquer dificuldade que você esteja vivendo hoje aqui. Hoje nós nos despedimos do pastor Marquinhos Menezes. Quem estava aqui quando ele pregou? Esses dias, tem nem um mês que ele esteve hospedado em nossa casa. Marquinhos está na minha vida há mais de 30 anos. Ele e depois a Lilian chegou. Eu conheci a Lilian através dele. Sempre foi um casal que abençoou a nossa casa. E o Marquinho e a Lilian têm um testemunho lindo de vitória, de restauração no casamento, de muitos milagres vividos. Mas hoje aprouve a Deus colher a vida do Marquinho. Marquinho era do Senhor e Deus o tomou de volta. E é claro que a Lilian também, nesse período, deve ter vivido os seus momentos de questionamento, porque a igreja orou, porque alguns profetas se levantaram para dizer que ele seria curado, e muitas vezes a pessoa vai assim na emoção e diz aquilo que ela deseja, mas não é o que Deus está falando. E isso é muito sério, mas acontece, infelizmente. Tantas palavras proféticas, mas o Senhor levou. Sabe o que Deus fez? Curou o Marquinho para sempre. Marquinho já está no estado de incorruptibilidade. Marquinho agora tem o corpo glorificado. Marquinho agora está curado para sempre. Está descansando, esperando o arrebatamento. E a Bíblia diz que um dia, no abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta, aqueles que dormem no Senhor, eles ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Marquinhos Menezes, com o Mateus, com a Lili, com o apóstolo Rina, Priscila, com todos aqueles que já dormem no Senhor. Quem é que tem essa esperança? Para ter essa esperança, você precisa se posicionar como Abacuque fez. Ele disse assim: eu me colocarei na minha torre de vigia. Observe a mudança. No capítulo 1 ele está perguntando, no 2 ele está se posicionando. Ele está dizendo: eu não entendi ainda, mas eu vou permanecer no meu lugar até ouvir Deus. O que é essa torre de vigia hoje, igreja? O que ela representa? Naquele contexto, a torre de vigia era um lugar elevado, geralmente em cima do muro, também chamado de baluarte. O sentinela ficava ali observando atentamente para ver se vinha algum inimigo, se vinha algum exército, se ia acontecer algum ataque. E espiritualmente nós podemos aplicar essa imagem como um lugar de vigilância, de expectativa, de oração, de discernimento, de perseverança. Querido, você está hoje, nesse exato momento, na torre de vigia.
Você que aceitou participar dessa conferência de avivamento, você que veio de tão longe ou de tão perto, mas veio para a casa de Deus, você está no lugar certo, você está no lugar de visão privilegiada, num lugar onde você vai ficar primeiro sabendo das coisas, porque Deus revela os seus segredos àqueles que o buscam. E Abacuque não recebeu a resposta e saiu correndo. Ele esperou em Deus. No dia mau, o inimigo vai fazer de tudo para tirar você da sua posição. Se ele não consegue tirar a tua promessa, ele vai tentar tirar você do lugar onde você deveria estar esperando por ela. Quem está esperando promessa de Deus aqui? Mas quem confia em Deus diz assim: eu não entendo, mas eu permaneço. Eu não estou vendo, mas eu permaneço. Eu estou chorando, mas eu permaneço. Deus disse não para mim, mas eu permaneço. A porta fechou, mas minha emoção mudou, mas a minha fé continua. E então, nós chegamos a essa grande declaração de Abacuque 2,4, que é repetida tantas vezes no Novo Testamento, e diz assim: o justo viverá pela... O justo viverá pela... Não está dizendo aqui que o justo viverá pelo que vê. Não diz aqui que o justo viverá pelas circunstâncias. Não diz que o justo viverá somente quando tudo fizer sentido. Tem hora que nada faz sentido na nossa vida. Tem hora que a gente olha, faz uma leitura do cenário e fala: não fecha essa conta, Deus. Não está dando para entender. Mas a fé vai te dizer assim: eu ainda não vi, mas eu continuo crendo. Eu ainda não entendi, mas eu continuo confiando. Eu não sei como Deus fará, mas eu sei quem Deus é. Hebreus 11:1, ele diz o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se... 2 Coríntios 5:7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Hebreus 10, 38, 39 fala: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que creem para conservação da alma. Quem está comigo aqui? Romanos 1,17 diz: o justo viverá pela fé. Mais uma vez o apóstolo Paulo declarando isso. O avivamento, meus amados, precisa de posicionamento. Quem está preparado aqui para se posicionar, para que aconteça um grande avivamento aqui na nossa igreja? Avivamento precisa de gente posicionada, gente que não serve a Deus apenas quando sente. Ai, pastor, eu quero sentir um arrepio. Eu vou naquela igreja que eu vou lá na frente, o irmão bota a mão na minha cabeça e arrepia tudo. Vou falar igual o pastor Silas fala: bota o dedo na tomada, querido. Descalço com o pé na água. Você vai sentir um arrepio, que você vai ver que é um negócio assim. Vai abrir os olhos nos braços do Senhor. Deus está contando com gente que adora, mesmo quando não recebe. Gente que não permanece apenas quando entende. Porque quem precisa ver para querer, vive pela vista. Quem conhece Deus consegue continuar mesmo quando não vê. Cadê o Guilherme para tocar para mim uma música? Às vezes você vai ter que viver do que você sabe. Do que você sabe. Do que está na palavra de Deus. E você vai dizer: tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és. Você está vendo o que você está dizendo? Você sabe. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
fiel Senhor, meu Deus. E então nós chegamos ao capítulo 3, eu já estou terminando, porque vocês já ouviram tanta palavra maravilhosa aqui. Eu quero só dar um fechamento aqui com a autorização do meu marido, esse homem que eu amo tanto, que é tão lindo, mais lindo dos lindos. E no capítulo 3 ele fala assim: aviva, Senhor, a tua obra. Algo aconteceu no coração de Abacuque, o homem que começou perguntando, um profeta, um homem de Deus. Ele começou perguntando até quando, e agora ele está dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. O questionador se tornou adorador. De vez em quando, Deus tem que transformar o questionador em nós, em um verdadeiro adorador. Na verdade, Ele não transforma, Ele só revela que nós somos adoradores. Ele só nos lembra: ei, você pode até ficar nesse lugar um pouquinho de questionador, mas eu quero te lembrar que você é um adorador, porque a essência divina está em nós. O avivamento, ele não produz adoradores, ele revela adoradores. Eu acordei com essa frase na minha cabeça hoje. Não busque avivamento para adorar, seja um adorador para avivar. Quem está pronto para viver esse novo tempo? Abacuque não adorou a Deus depois que deu tudo certo. Ele adorou sabendo que os dias difíceis estavam chegando, porque quando ele disse: Senhor, até quando? Senhor, por quê? Senhor, o Senhor não vai fazer? Deus deu a resposta: vou fazer sim, uma coisa tão grande que você não vai nem acreditar. Sabe o que é? Judá vai ser invadida pelos babilônicos. Como, Senhor? Eu estava querendo uma palavra de bênção, eu estava querendo uma palavra de vitória, eu queria alguém que dissesse: eis que te digo, assim diz o Senhor, a tua vitória está chegando num cavalo branco. Estou vendo uma chave, estou vendo um contrato assinado, estou vendo uma porta aberta. É isso que a gente gosta, e eu quero as promessas de Deus para a minha vida. Mas não foi isso que Abacuque ouviu naquele momento. Aquele não era um cenário de alegria, de vitória, de portas abertas. Não, era um cenário caótico. A nação estava desviada de Deus. E sabe o que estava vindo? Juízo. Sabe o que estava a caminho? Conserto. Sabe o que estava batendo na porta? Disciplina. Só que alguma coisa aconteceu dentro dele. E talvez esse seja um dos maiores sinais do verdadeiro avivamento. A situação não mudou, mas Abacuque mudou. Pode ser que depois dessa conferência você não receba aquele telefonema que você tanto quer rapidamente, mas você melhorou. Enquanto você estava aqui adorando, Deus foi trabalhando dentro de você, Deus foi mudando algo dentro de você, Deus foi te melhorando. Olha para alguém do seu lado e diz: melhora, meu filho, melhora logo, porque Deus quer te avivar. Deus quer que você faça parte desse grande avivamento que Ele está derramando sobre Santo André, sobre São Paulo e sobre o Brasil. No começo do livro, as circunstâncias era que controlavam as perguntas, mas no final, a fé de Abacuque controla a sua resposta às circunstâncias. E então Abacuque, ele canta uma das declarações de confiança mais extraordinárias das Escrituras. Ele canta assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Pode vir, banda, vem. Mais uma vez, cante. Ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia fala da decisão de um coração que conhece a Deus. Ainda
que não aconteça como eu esperava, todavia. Ainda que a porta não abra, todavia. Ainda que a resposta seja não, todavia. Ainda que eu tenha que atravessar um vale da sombra da morte, todavia, eu me alegrarei no Senhor. É isso que é avivamento. Avivamento não é só poder, não é só falar em mistério, não é só cair no chão todo arrepiado. No avivamento é continuar adorando, é continuar tendo graça para suportar o dia mal, é continuar dizendo: Deus, eu te adoro, na saúde, na doença, na vida, na morte, na fartura, na escassez, na tempestade ou na bonança. Oh Senhor, eu me alegrarei, eu te adorarei. Continua adorando. Só veio fazer sentido para mim mesma há pouco tempo. Eu não tinha ideia do que era nada pode calar um adorador. Como assim? Tem adorador aqui? Para você declarar que nada pode calar um adorador, você precisa ter autoridade para viver isso. E Deus está dando autoridade para você através dessa luta, dessa situação que você está enfrentando. Eu sei que eu estou diante de pessoas que estão vivendo suas maiores crises, os momentos mais difíceis, mais desafiadores da sua existência. Mas eu vim aqui para dizer que Deus tem avivamento para derramar sobre a sua vida. Defina avivamento hoje, pastora. Avivamento é graça para viver aquilo que você jamais suportaria viver sem a presença de Deus. Avivamento é resistência. Avivamento é poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, Santo André, São Paulo, Brasil, em todos os lugares onde você pisar a planta do seu pé, você vai levar avivamento, você vai ser alguém avivado para avivar. Avivado não é para matar o outro com as palavras, como disse ontem o pastor Hélio Joaquim muito bem nessa mensagem de Ezequiel 37. O profeta, ele foi chamado, e você é um profeta de Deus, para trazer o verdadeiro avivamento onde ele chega. Uma mulher avivada, ela aviva o marido. Um homem avivado, ele aviva também a sua mulher. Uma pessoa avivada, ela é contagiante. Uma pessoa avivada, ela, no sorriso, ela já transmite a presença de Deus. Da mesma forma, uma pessoa carregada, uma pessoa murmuradora, uma pessoa mal-humorada, ela envergonha o Evangelho. Deus não te chamou para envergonhar o Evangelho, Deus te chamou para avivar essa nação. Mas o verdadeiro avivamento, pasme você, não começa na igreja. Eu não estou gostando muito de ir para a igreja não, porque a igreja não tem poder. Não tem poder porque você está atrapalhando. Quem está falando aqui é a pastora da igreja também. Começa a adorar a Deus para você ver se não vai ter meia dúzia ao teu redor contagiado pela tua adoração. E eu vou te dar a oportunidade de começar agora a adorar a Deus. Comece a adorar a Deus. Comece a adorar, abra a tua boca e adore. Não peça nada agora. Só adore, 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 adore a Deus. O Rei Jesus, o Rei está aqui. Os verdadeiros adoradores. Muita gente na torre de vigia. Eu quero conhecer esse Deus que fala, o Deus que ouve a oração. Eu não estou sentindo, pastora, mas eu quero crer. Deus vai ajudar você. Deus vai acrescentar a tua fé nessa noite. E eu estou declarando que cadeias estão sendo quebradas agora, em
nome de Jesus, cadeias sendo quebradas agora na tua vida. O diabo está proibido de te manter preso a esses pensamentos inimigos de morte, que te dizem que você não vai conseguir, não vai romper, não vai sair do lugar. Não, essa é uma conferência de avivamento. A Bíblia diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Imagine você que está vivo aqui na igreja. Então, eu quero perguntar onde é que está a primeira pessoa que quer entregar sua vida a Jesus, ou quer voltar para Ele hoje. Você precisa se reconciliar com Jesus. Está afastado da presença de Deus, não toma mais santa ceia. Você sabe com quem eu estou falando. Hoje o Senhor abriu aqui a porteira do avivamento. E quando você passar por esse corredor de vida, você vai ressuscitar. O Senhor tem ressurreição, mas vai começar na tua vida. É para você e para a tua casa. Vai começar em você, mas vai se estender até a tua família, até os teus vizinhos. Me ajuda a pregar. Fala com essa pessoa que está aí do seu lado. Se você não tem coragem de ir, eu te levo lá. Mas não saia daqui no questionamento. Vamos lá para frente para receber avivamento. Tem alguém? Faça o sinal com a sua mão. Entrega a sua vida a Jesus hoje. Você que está com a sua família, com seu marido, com a sua esposa, já vem a família toda. Se está sozinho, vem também. Você que é jovem, que é adolescente, criança, você que é idoso, não tem idade para Deus começar o que Ele tem para começar na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Onde está a segunda vida para Jesus? Já temos aqui um jovem abençoado, lindo. 2 jovens para Jesus ou 1? Você está trazendo ele? Como é seu nome? Lucas. Glória a Deus. Onde está você? Onde está você? A igreja está orando. Há poder no... recebeu o livramento de morte. O diabo tentou ceifar a sua vida, mas hoje Deus te deu uma nova chance. E agora é a hora de você se reconciliar com Deus. Chega de ficar em cima do muro. O teu lugar é na torre de vigia. Esse muro aqui é diferente. Esse muro aqui é um muro onde tem um baluarte, onde tem uma fortaleza, onde tem a rocha que é Cristo. É nesse lugar que você tem que estar posicionado. Não é no lugar de indecisão. Então você vai fazer como Lucas, que com certeza vai dar uma boa notícia para a mãe dele hoje. Você vai sair do seu lugar e vai vir até aqui, enquanto eu espero um pouquinho mais, porque vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Então a igreja toda está orando agora, intercedendo. E você vai receber poder, força, para fazer aquilo que tem que ser feito hoje. Isso. Há poder no nome de Jesus, para colocar por terra esse espírito de confusão que está dizendo aí para você: deixa para amanhã, deixa para depois. Ou eu posso receber Jesus aqui mesmo onde eu estou. Só que na verdade a Bíblia diz, através de Jesus: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Então não é um momento para te envergonhar, é para te honrar.
Enquanto você passa por esse corredor do avivamento, enquanto você sai do seu lugar e vem, o mundo espiritual está entendendo que você tem dono, que você pertence a um reino eterno de glória, que você está abrindo mão da sua vida passada para viver uma nova vida. Chega desse tempo de questionamento, chegou o tempo do avivamento, chegou o tempo, um novo tempo. Chegou um novo tempo. Repita comigo: questionamento não mais. Eu me posiciono para viver um avivamento que vai começar na minha vida e vai alcançar toda a minha família, todo o meu bairro. Aqui, faz 360 graus comigo, ó. Toda a minha cidade, todo o meu país, toda a minha nação. Vai começar em mim, mas vai contagiar multidões. Aplauda o Senhor por essas vidas que estão se entregando. Vocês dois que estão aqui, orem comigo assim. Vocês dois, a igreja vai ajudar. Digam: Senhor Jesus, nessa noite eu confesso que só Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Eu faço contigo uma aliança eterna, e eu te agradeço por me aceitares através desse caminho que foi conquistado com o preço do teu sangue. Eu aceito o teu sacrifício por mim, e eu declaro que eu e a minha casa te serviremos para sempre. Amém. Aplauda ao Senhor. Olha aqui, ó. Aqui é a sua casa. Deus tem uma nova história para você. Parabéns, essa foi a melhor decisão da sua vida. Seja bem-vinda, família Devec. Eu vou só pedir um favor a vocês. Nós queremos te dar um presente, um livro do nosso pastor e o Evangelho de João. Você pode seguir aquela jovem ali para receber o presente. Depois você volta. Só vai ali, ó, recebe o presente e volta para o seu lugar. Tá bom? Deus abençoe. Pastor, a palavra está contigo, homem de Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Glória a Deus. Eu estava pensando ali, o profeta estava cansado, o profeta estava sofrido, cheio de angústias, cheio de temores. Mas quando ele entra e olha para o Senhor, ele diz: Senhor, aviva, porque eu estou cansado. No meio dos anos, muitas vezes nós nos cansamos com as lutas da vida, com as dificuldades, com os problemas. Mas quando a mão do Senhor está sobre sua vida, sobre sua casa, pode ter certeza, tem avivamento de Deus para você. Tem descanso do céu para você. Hoje você vai sair daqui descansado. Você recebeu essa palavra profética aqui? Você foi abençoado? Glória a Deus por isso. Que bênção. Eu quero que você aplauda o Senhor Jesus bem forte pela vida da minha esposa. Essa mulher abençoada. Canta, prega, cozinha, lava, passa. Olha que bênção. Tá achando que ela só prega e canta? Eu sei. Ela cozinha. Hoje ela fez um estrogonofe para mim. Olha que bênção. Tô sentindo uma inveja gospel aqui, irmãos. Que é isso? Um estrogonofe. Comida francesa, é isso? Não, né? É russa. A russa se posicionou logo. Tá vendo? É russa. Glória a Deus por isso. Que bênção, que dia, que 3 noites abençoadas, né? Você foi abençoado nessas 3 noites? Agora coloca no seu coração. Guarda isso no seu coração. Não venha para a igreja mais sozinho, não. Tantas palavras. Ontem, que palavra. Terça, pastor Gesiel Lima. Ontem,
pastor Hélio Joaquim, hoje é minha esposa. 3 noites proféticas, você não convidou ninguém. Ô pastor, você vai terminar assim? Não, é só para você guardar no seu coração, para você trazer. Tem tanta gente caminhando para o inferno, irmãos, e às vezes nós ficamos acomodados. Sabe por quê? Nosso passaporte está carimbado. Se Jesus voltar hoje, nós vamos para o céu. E o teu vizinho? E a tua vizinha? E o teu irmão? Esse projeto que nós vamos fazer aí, Grupo de Vida Vitoriosa, é uma oportunidade que Deus está nos dando de ganhar almas para Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém, queridos. É só até aqui, não vou passar mais não. Domingo estaremos de volta aqui, 2 cultos, em 2 horários, 9 horas a escola bíblica dominical, 10h20 começa o nosso culto de celebração, 11h50, 11h45 já está terminando, e às 18h30 o nosso segundo culto de celebração. Eu aguardo você aqui. Quem estará pregando é a Sueli aqui da nossa igreja, uma grande pregadora da palavra de Deus, estará aqui pregando. Ela é a líder do departamento de famílias e tem uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Que você tenha um restante de semana abençoada por Deus. Que a boa e poderosa mão de Deus esteja te guiando, te guardando e te livrando de todo mal. Que as portas se abram em seu favor. Que esse restante de semana seja o melhor da sua vida. Que Deus te surpreenda a cada dia. E que a mão de Deus te guarde, te levando em paz para a sua casa, no poderoso nome de Jesus. Que a graça do nosso amado Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do nosso amigo Espírito Santo estejam sempre nos nossos lares, nos nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. Todo o povo de Deus diga: Deus abençoe vocês, um restante de semana abençoada no nome de Jesus.